Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos com o professor Virgílio Cacheta Reis, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, que vai com a gente trabalhar uma foto em que o presidente Costa e Silva reúne o Conselho de Segurança Nacional para decretar o AI-5. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva convoca o Conselho de Segurança Nacional, salvo engano, a 48ª reunião do Conselho, em que ele convoca todos os seus ministros para uma atitude que é tida como a mais dura da primeira parte desse governo militar. É um terrível presente de Natal ao país, né? O ato institucional número 5 aprofunda, né, a ditadura, é uma reação ao que se acreditava, né, ao descontentamento maior e crescente da população brasileira, que era, né, a partir da classe média influenciada por motivos internos e também externos, porque a conjuntura internacional estimulava esses movimentos, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então o Brasil não fica à margem disso. Sopros vinham da França, de revolta. Das revoltas estudantis na França, na própria Cortina de Ferro, né, no leste europeu também, como na Tchecoslováquia, né, nos Estados Unidos a chamada contracultura, em que hoje as pessoas se lembram basicamente do movimento hippie, mas que tinha como uma marca maior naquele momento um protesto contra a guerra do Vietnã. A classe média americana não queria servir, né, não queria se alistar para ir combater um país paupérrimo, né, e cuja doutrina para a classe média americana não faria diferença se o Vietnã seria comunista ou capitalista, né? Então, naquela época, o alistamento ainda era obrigatório e a classe média não quer. Né? Professor, quer dizer que o senhor interpreta que aquelas manifestações, inclusive, contra a guerra do Vietnã, levaram as contestações no Brasil que levam, então, ao 13 de dezembro? Sim, há uma influência, ainda que limitada pelos meios de comunicação da época e também pelas formas de censura, mas há um espraiamento de uma insatisfação em boa parte do mundo, por motivos distintos, mas dentro daquela dicotomia comunismo versus capitalismo, União Soviética versus Estados Unidos, há um reflexo também no Brasil, porque a classe média se conectava, né, com o que vinha da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. E a gente vai à questão do estudante que é morto no restaurante. Sim, no restaurante... Em manifestações. Num restaurante que era do governo federal, né? Era uma estrutura do antigo SAPS, que vinha desde a época de Vargas, né? Por meio da qual havia os restaurantes populares em que trabalhadores com menor renda e estudantes, né, podiam se alimentar de maneira adequada a preços módicos, né? E isso, de certa forma, depois continua nas universidades federais. Mas, fora delas, o governo terminou, né, restringindo ou eliminando. Então, nesse restaurante, há uma manifestação, e eu chamo a atenção que muitas rebeliões, revoltas, começam exatamente na hora da refeição, né? Seja em unidades estudantis, em unidades militares, unidades, né, carcerárias. E também, né, na área carcerária. Né? Há daí uma tradição, né,
de que por isso que os refeitórios, né, dos navios militares, né, haveria um cuidado maior com a alimentação, porque se a tripulação se revolta, não é muito difícil conter. E havia uma não contenção, o perigo da tragédia é bem maior. Bem maior. E já havia a lembrança no próprio século XX da própria Rússia antes de ser União Soviética, que vai resultar, inclusive, depois num filme célebre, né, encoraçado, Potemkin, do Eisenstein, né, que é uma rebelião no navio, e começa exatamente na hora da refeição. Né? Então, esse cuidado, né, com a alimentação. Então, há essa manifestação. E aí o estudante é morto lá. E aí o estudante é morto, e isso, então, se propaga, né, na classe média no Rio de Janeiro, né? A capital que havia deixado de ser, né, há pouco tempo em função de Brasília, né, mas que tinha essa tradição de manifestação de descontentamento desde a época do Império. Né. Então, em 68, há essa manifestação forte de descontentamento da classe média, basicamente, mas assusta, né, o regime ditatorial. E o enterro dele teria levado 60 mil pessoas. Dezenas de milhares de pessoas. E depois a gente vai ter uma manifestação, a passeata dos 100 mil, em julho de 68. Que é um número simbólico, né? 100 mil. Né? E a ditadura vai ficando, por outro lado, né? Inquieta, né? Até onde isso poderia chegar. Não, é uma preocupação, digamos, das elites no mundo todo, né? Na Europa Ocidental, na Europa Oriental, aqui no Brasil, né? E a resposta não é com diálogo, é com repressão, não só aqui. Né? E na Câmara dos Deputados, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, do Rio de Janeiro, ele faz um discurso, então, criticando a atuação das Forças Armadas, falando que os quartéis seriam vale-acolto de torturadores, refúgio, esconderijo de torturadores. E o Exército, então, a presidência pede que ele seja afastado. E a Câmara dos Deputados vai negar, né, o pedido, né, do Marcito, né? Marcito. Como era chamado. Né? Depois jornalista, colunista de jornais de grande circulação, o Globo, por exemplo. Ele faz um discurso contundente, há uma reação, a Câmara dos Deputados se nega, né, a dar continuidade a essa solicitação, e aí vem uma resposta. E ele mesmo diria que esse discurso, ele não teria dito coisas tão ofensivas ao Exército. Ele falava com a voz grave. Ele apenas teria sugerido que as jovens moçoilas não dançassem com os cadetes das Forças Armadas nos bailes de 7 de setembro. O discurso dele é numa terça-feira, dia 3 de setembro, num plenário praticamente vazio das câmaras dos deputados, apesar de ser terça-feira. E aí a coisa cria uma animosidade, um mal-estar nas Forças Armadas. É um estopim, né, para algo maior. Né? Põe maior nisso, hein? É a justificativa para aprofundar, né, a ditadura, abafar as lideranças civis, as lideranças mais representativas dentro do regime naquele momento, e iniciar-se, digamos, uma fase em que já não haveria oposição, a não ser em 1974, né, nas primeiras eleições em que o MDB, nos grandes centros, tem uma votação mais representativa. Né? E, de novo, em função também da influência da conjuntura internacional, somada naturalmente com a interna, mas já das primeiras rachaduras na condução econômica. Né? Professor, vamos identificar as pessoas na foto. Foi no Palácio das Laranjeiras, né, que Costa e Silva convocou os ministros
Ele teria passado meia hora conversando antes da reunião no Conselho de Segurança com o vice-presidente dele, vice-presidente da República. Pedro Aleixo. Né? Pedro Aleixo. Que se opôs, né? Que se opôs. Praticamente oposição, 3 fizeram, né? Os que tinham maior vertente política, digamos, seria Pedro Aleixo, seria Pedroso Horta, né? Chefe da Casa Civil, e Magalhães Pinto, que era o ministro das Relações Exteriores. Esses praticamente se opuseram. E os outros aderiram. Então a gente vê ali o primeiro à esquerda do presidente Costa e Silva, que é Gama e Silva, né? Que é quem ministro da Justiça. Que é quem vai expor, né? O ato institucional, né? Ao público, né? Nessa reunião, inclusive, ele foi o último a falar. Costa e Silva dirigiu a coisa de uma maneira tal que ele começou ouvindo o vice-presidente, que era contrário, mas continuou vice-presidente. À esquerda do Gama e Silva, Aurélio de Lira Tavares, ali no lado direito da foto. Depois, ao lado dele, está escrevendo Delfim Neto. O todo-poderoso dos últimos 50 anos da vida política e econômica do Brasil. Professor da USP, né? Professor da USP. Depois a gente tem o ministro da Agricultura, o ministro da Educação, a gente tem o ministro da Aeronáutica, depois Costa Cavalcante, ministro das Minas e Energia, também do lado direito. Do lado esquerdo, a gente vai ver, consegue ver bem que está ali botando o cigarro. Vê mais ou menos, né? Vê um pouco do perfil dele botando um cigarro, batendo um cigarro, vai bater um cigarro no cinzeiro. Mário Andreasa. Ao lado dele, Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho. E depois a gente vai ter o general Albuquerque, ali ao lado, esse que está com o papel esticado. A gente ficou faltando dizer, professor, que aquele ministro da Agricultura, salvo engano, é esse mesmo, Ivo Arzua, aquele que está de bigodinho, ao lado do ministro, ao lado do Jarbas, ao lado do Delfim Neto, Ivo Arzua. Passarinho se notabiliza negativamente pela frase famosa depois, né? As favas com os escrúpulos, né? Quer dizer, ele mostra a lealdade a 64, como todos praticamente. Ninguém deixou de ser ministro depois dessa reunião. Sim, e ele se beneficia politicamente disso, né? Dessa adesão incondicional. Né? Praticamente a gente vai ver que todos se beneficiam, porque Aurélio de Lira Tavares, ele passa a comandar a junta quando Costa e Silva adoece. Depois ele é embaixador em Paris do governo brasileiro. Delfim Neto, como o senhor mesmo lembrou, passou 50 anos sendo o todo-poderoso czar da economia brasileira. E depois de um pequeno período, né, assim, entre aspas, em desgraça, ele vai sendo reabilitado politicamente, e inclusive sendo um dos conselheiros, né, do atual governo. Né? Estavam na reunião também Adalberto Nunes, como chefe de Estado-Maior do Exército, que vai ser vice-presidente de Geisel logo em seguida. Está presente, não aparece na foto, Orlando Geisel, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Irmão. E o senhor professor falando em se beneficiar, digamos assim, ou se mostrar mais eficiente para o governo de 64, o Mário Andreasa também, ele vai ao governo Figueiredo, quase candidato à sucessão de Figueiredo. E depois, como dissidência, né? Não, ele era o candidato do Figueiredo. Aí... Que o Figueiredo teve que aceitar Maluf por ser o candidato do PDS. Mas todos praticamente tiveram vida longa na política nas condições de sua vida. Sim. O E-Sampaio era o chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, que também não aparece na foto. Lembrando, então, que mais próximos ficam do presidente aqueles que são de ministérios mais antigos. É questão de precedência cerimonial, né? Então o chefe de Estado-Maior da Aeronáutica não vai aparecer. E não eram ministros, mas participavam da reunião do Conselho. O chefe de Estado-Maior do Exército não aparece, o chefe de Estado-Maior da Marinha não aparece. Mas o E-Sampaio, por exemplo, chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, vai ao STM, chega a presidente do STM. O Ministério da Justiça, desde o Império, é considerado assim como o Ministério
maior precedência, né? Daí ele está Era próximo. da Justiça e de Negócios Interiores. Daí ele está próximo. Foi o primeiro ministério. Como o da Marinha também era um ministério era praticamente das forças, era a mais antiga. Daí Rademacher vai estar sentado à direita, o segundo à direita de Costa e Silva. Professor, identificamos os personagens e quais são as consequências do AI-5? Há um aprofundamento das medidas, porque se amplia ainda mais o poderio da presidência da República, e isso é utilizado contra os adversários mais veementes do próprio regime ditatorial ou, às vezes, dos próprios representantes locais, né? Então, há cassações, né? A suspensão, né, do habeas corpus, né? E é uma década em que o regime não tem praticamente nenhum tipo de óbice ou de trava, né? Apesar já das manifestações de descontentamento na eleição de 74, e depois, em 77, há as últimas cassações, né? Sendo, se não me engano, a de um cearense que era deputado federal pelo Paraná. Alencar Furtado. Né? Antes, o genro, que era deputado federal pela Bahia, Chico Pinto, né? Também vai ser cassado. E imaginou-se, né, que o último seria o deputado Paz de Andrade, do Ceará, que fez também um discurso contundente. Mas o regime terminou avaliando que, com a cassação de Alencar Furtado, já teria sido suficiente, que mais uma cassação seria repercutir ainda mais as críticas ao regime, inclusive no plano internacional, né? Então, que seria melhor, vamos dizer assim, não ser mais incisivo ainda, né? E aí, no ano seguinte, 78, o Geisel termina revogando, né? Se pode dizer o início da distensão. Né, cujo termo era lenta, gradual e segura, né? Então, vai resultar depois na lei da anistia em 79, o retorno, né, aí de vários e vários exilados, né? Alguns aí ainda estão, não tanto na política, né, mas ainda na vida, enfim, intelectual, né? Mas ao retorno, então, de nomes que depois vão se destacar, né, na política, até nacionalmente, né? O próprio Leonel Brizola, o Miguel Arraes, né? E do grupo, aí, né, também, depois do fim do regime, alguns ainda vão continuar, né, na política, né, como o próprio Delfim Neto, ou Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, que não vai à presidência da República nesse governo militar por ter largado a farda no posto de tenente-coronel, né? E dizia-se que os generais de 4 estrelas, os generais do Exército, não prestariam continência a um tenente-coronel. Ele mesmo narrava, né, e que isso também teria influenciado o próprio Andreasa, que era coronel, né, da reserva. Também. E que isso então teria, né, mas a tradição, né, seria o rodízio entre os oficiais generais de 4 estrelas, né? E todos do Exército. Professor, não é o personagem mais importante dessa foto, mas o cinzeiro, né? Pesado, cinzeiro. De vidro, coisa que não se vê mais praticamente, e se vê em poucas reuniões, mas não se vê mais em reunião de ministro. Não, felizmente hoje o uso do cigarro é cada vez menor. Né? Ainda bem, né? Professor, queria agradecer a sua presença, o seu auxílio dessa leitura dessa foto, que marca o que se diz ter sido o momento em que o governo se torna mais forte, mais incisivo, talvez mais repressor. Sim. O governo militar iniciado em 64. Muito obrigado, professor. Obrigado. E agradecemos também a sua companhia. Muito obrigado e até o próximo A História da Foto.